Vamos lá, professor. Primeira, por que o senhor não gosta do Olavo de Carvalho? Fale mais... Eu gosto muito. Ele não gostava de mim, mas eu gosto muito. Fale mais sobre esse tema e explique... Divergência doutrinal. Divergência doutrinal. Explique por que um uma corrente que não é a minha. Explique por que um católico não deveria acompanhá-lo. Bom, isso é coisa para padre dizer, né? O problema dele é que ele tinha uma doutrina que eu chamo perennialismo mitigado, tá? Que não é a doutrina de Santo Tomás, não é? E, como disse ainda Pio XI, a doutrina de Santo Tomás é a única que a igreja fez sua. Pronto, isso me basta, né? O Papa disse, está dito, dito está. E a doutrina dele nega as provas da existência de Deus. Quem? Do Olavo de Carvalho? Ele nega. Em um livro eu me dediquei a responder a ele só quanto a isso. Quanto à terceira via. Né? Ele nega as 5 ou nega uma delas? Ele diz que não, nenhuma delas é demonstrativa. Tá? Dá argumentos ou não? Dá. É porque isso precisaria também todo um tempo, né? Mas a filosofia dele, a doutrina dele, era a doutrina da presença, né? Você só conhece por presença, por experiência, né? Ele não admitia, senão como um artifício lógico, as demonstrações, né? Tá certo? Então, isso leva, né? Na verdade, a doutrina dele, antes de ser apodíctica, verdadeira, ela é dialética. Ele mesmo dizia, quando eu disser uma coisa, não pense que é definitivo. Daqui a pouco eu vou dizer outra, que eu vou dizer outra, vou dizer outra. Bom, isso é a circularidade que impede a ciência. Tá? Então é isso. Essa é a divergência que eu tenho com ele, né? Mas isso foi claro, porque nós brigamos a vida inteira enquanto ele foi vivo. Não estou dizendo nenhuma novidade. Mais uma. As eleições de São Paulo estão pegando fogo. Acha que um católico deveria anular o seu voto novamente? Tenho a menor ideia. Tenho a menor ideia. Eu não conheço aqui. Eu já estou com 72 anos, não preciso votar, então eu escapo por esta. Entendeu? Eu não Prefere se dedicar a São Tomás do que... prefiro me dedicar a São Tomás. Eu já não voto. Então não sei. Eu só sei que é uma eleição com cadeiradas, socos e coisas que tais. É o que eu sei. Mais uma. MVF, 1998. Qual a opinião do professor Nogués sobre o professor Orlando Fedeli, desculpa, perdão. O Orlando Fedeli e eu atritávamos, mas a última coisa que eu tenho é que eu jantei com ele no Rio de Janeiro. Discutimos ali mesmo, mas nos abraçamos. Então, que bom. Ele era, para mim, um grande historiador, dos maiores, né? Mas, a meu ver, não era um metafísico como era o Schlitter, né? Entendeu? Schlitter ia além dele, mas era um grande, e ele trouxe muita gente para a fé. Isso é um fato inegável. Eu sou um exemplo disso. Eu sei disso. Mas é um fato inegável. Inegável. Eu nunca neguei nada disso. Agora, tínhamos nossas rusgas, né? Claro. Tá? Mas não como eu tinha com o Olavo, era diferente. Com o Olavo era diferente, era num nível diferente. Mais uma pergunta aqui da Dominus Est, da Missão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X em Ribeirão Preto. Está dizendo, comente sobre o tomismo do Padre Calderon. Para mim, vejam que eu disse que só em meados do século XX, com Santiago Ramírez na lógica e na ética, e com Cornélio Fabro na metafísica, é que se começou a retornar ao tomismo mais prístino, né? Pois bem, depois murchou o tomismo com o Vaticano II e no século XXI surge alguém que para mim foi de uma importância fundamental, que foi o padre Álvaro Calderón, OP, olha, é da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ele é o reitor, o vice-reitor do seminário de La Reja, né? E, para mim, embora todos me atirem pedra, é o maior tomista de todos os tempos. Assim como eu disse que, depois de Santo Tomás,
o padre Cornélio Fabro era o maior metafísico, hoje eu digo que o padre Caldeirão é maior que ele, tá? Com a vantagem de ser um mestre nas ciências naturais. Aliás, eu ando angustiado, porque ele todo ano lança um livro. Já tem 2 anos que ele não lança. O que está vendo? Ou vai sair um baita livro, né? Mas, sobretudo nas ciências naturais, na cosmologia, na física geral, eu sou muitíssimo influído por ele. E mais uma coisa, é a doutrina política. Tá? Porque a doutrina política de Santo Tomás se interrompe longamente e só renasce no século XIX com o cardeal Pie de Poitiers, que foi um cardeal instituído por Leão XIII. E também com Leão XIII, ele na Immortale Dei, ele fala que o Estado deve estar ordenado à Igreja, assim como o corpo, a alma no composto humano. Isso é puro Santo Tomás. Tá? Mas São Pio X é profundamente influído pelo cardeal Pie de Poitiers, e aquele lema dele, instaurar tudo em Cristo, restaurar, é, na verdade, do cardeal Pie. Depois mantém a mesma linha o Pio XI, com a Quas Primas, que é, como o próprio Caldeirão diz, a carta magna da cristandade, embora já não houvesse cristandade nenhuma, mas é a carta magna. Depois, no final da década de 60, surge um leigo chamado Jean Husset, fundador do movimento La Cité Catholique, né? Que lançou um livro chamado Para que ele, Cristo, reine, e teve todo o apoio de Pio XII e Dom Lefebvre, na época de Pio XII. Depois, novamente, né, morre a doutrina e vai renascer com o padre Caldeirão, com vários livros dele, sobretudo El Reino de Deus, tá? O Reino de Deus. Eu não sei se já foi traduzido ao português, mas como quer que seja, tem disponível ele já lançou 2 tomos, são 5 tomos, salvo engano. Então, para mim, ele é um mestre, é o maior dos tomistas, tá? Eu aprendi muito com ele, comecei a aprender com ele quando eu comecei a traduzir os livros dele. Então, eu tive muito contato. E aí contato pessoal ou não? Contato por e-mail, né? Ah, por e-mail. Por e-mail. Aí eu notei que meu tomismo era caótico. Era um tomismo autodidático, é a miragem do autodidatismo, né? E eu passei 5 anos, o Olavo de Carvalho me acusava de papagaio dele, né? Mas era mesmo. Durante 5 anos eu fui um discípulo disciplinado. Eu não dizia nada meu, eu sempre dizia o que dizia o padre. Aí depois eu comecei a dar voo, já tenho 10 livros lançados e tal. Mas ele é meu mestre mais imediato, depois de Santo Tomás, obviamente, né? Porque ele tem uma cabeça ordenadíssima, ao modo mesmo de Santo Tomás. Então, é isto, é uma grande coisa. Ótimo. Tem mais pergunta? Vamos lá. Professor, o que o senhor acha da obra de Raimundo Lúlio? Insiste-se muito nisso. Eu digo, um nada. Nada em que? Criticando? Ele não vale a pena ser lido? É um nada. Ele, quando morreu Santo Tomás, ele foi indicado para substituí-lo na Sorbonne. Foi expulso pelos alunos, né? Foi expulso. Sua doutrina é um quase nada e se resume a reduzir tudo a uma ciência, tá? Coisa que também foi ambição de Leibniz, foi ambição do Mário Ferreira dos Santos e de outros, tá? Também, de certo modo, São Boaventura, ele tem uma obra em que ele tenta reduzir tudo à teologia, é diferente de Lúlio, mas é um nada porque não vale a pena. Não vale a pena, é um núcleo doutrinal demasiado pequeno, demasiado falho, para se perder tempo com ele. Eu, quando discuto, eu discuto com os escotistas, Duns Scott. Duns Scott foi o último grande gênio da escolástica, muito oposto ao tomismo, mas um gênio, tá? Então, você, quando discute, você tem que discutir em nível mais alto, não no nível mais baixo. Então, é isso. Mas eu sei que os lulianos brasileiros me pressionam e vão ficar criticando. Ele não quer, ele tem medo. Não tem medo nada. Eu discuto com escotistas, né?
eu poderia dizer para os lulianos, tornem-se escotistas, eu discuto com vocês. Bom, e o Márcio Ferreira dos Santos, quais são as críticas? Mário Ferreira dos Santos. Márcio Ferreira dos Santos, quer dizer. Era um talento, tá? Um talento mesmo, muito prolífico, né? Eu, no meu livro de lógica, que vou lançar agora, eu me valho dele no seu comentário às categorias de Aristóteles, tá? Era um gênio, mas ele abraçou o perennialismo, tá certo? Ele abraçou o A perennialismo. lógica dele é bom, então. E ele quis algo semelhante ao que quis Lúlio, reduzir tudo à chamada filosofia concreta, tudo reduzido a uma só coisa, o que é impossível. As ciências são um todo potencial ou potestativo de partes potenciais. O que quero dizer com isso? Veja-se nossa alma. Nossa alma tem 3 partes. Vegetativa, que nós compartilhamos com os vegetais e os animais. A sensitiva, que nós compartilhamos com os animais. E a intelectiva, que é só a nossa. Só nossa. Então, qual é a parte propriamente humana? É a intelectiva. Qual é a parte propriamente filosófica? A metafísica. O resto vai diminuindo de importância, tá certo? Então, não é possível reduzir a uma só coisa. São coisas variadas, cuja relação é análoga, tá? E que se encontra num todo potestativo, um todo de mais e menos, tá certo? Mais e menos. Então, a biologia é menos que a ética é menos que a metafísica. Entendi. E a metafísica é o que é próprio, assim como a nossa parte vegetativa é menos que a sensitiva, que é menos que a... O Santo Tomás fazia uma distinção muito interessante. As 2 partes, a sensitiva e a vegetativa, são do homem, mas humana só a intelectiva. Interessante. Tá certo? Então você pode fazer uma analogia de todas as partes potenciais da filosofia ou ciência, né? Todas são da filosofia, mas filosófica mesmo é só a metafísica. Portanto, para você ser um grande, tem de ser um metafísico. E a metafísica de Mário Ferreira dos Santos é a metafísica perennialista, assumidamente, né? Assumidamente, que está nos antípodas do tomismo e da doutrina da igreja, né? De onde que ele tirou ela? Eu não sei, ele aderiu. Ele tinha algumas coisas, ele era politicamente anarquista. Que estranho. É estranho, né? Estranho. Mas era um talento. Você vê é profusa a obra dele, trata de tudo. Um talento desperdiçado, a meu ver, tá? Mas muito mais que Raimundo Lúlio. Tá? Raimundo Lúlio, dizem que era um homem, assim, com uma vida boa, tá? Que ele corria risco de vida para converter judeus, muçulmanos e tal. Muitos hoje querem interpretar como um pré-ecumenismo. Não é nada disso. Ele ia conversar para converter. Para converter mesmo. Para converter, não para dialogar. Mas eu acho que a atitude dos estudantes parisienses foi muito correta. Alguma, hein? Professor, para quem está começando agora, por onde devo começar a ler o São Tomás? É difícil. Difícil dizer. Com o perdão da autorreferência, eu vou falar de cursos meus. Tá? Fica à vontade. Eu tenho um curso gratuito, na minha plataforma. O endereço está aí embaixo, pelo que me disseram no comentário desse podcast, chamada Ordem das Disciplinas. Tá? Então, pode-se fazer, é de graça, todo mundo faz. Tenho a Escola Tomista, que é um curso de 5 anos, são 267 aulas. Eu passo por todas as disciplinas, todas elas. Venho da lógica, chego à física geral, à cosmologia, à química, à biologia, vou tudo, até a metafísica, e depois ainda completo com a teologia sagrada. E agora, vou lançar, era isso, eu quase me esquecia de fazer propaganda, vou lançar dia 9 de outubro, vai começar meu curso A Suma Teológica, Comentário à Suma Teológica, artigo a artigo. É um curso de 4 anos, previsão de 4 anos, tá? Que é feito para não iniciados, tá?
Eu vou tentar exatamente explicar a Suma para quem se considera em nível médio. Tá? Claro, se nunca ouviu falar o que é filosofia, fica difícil, mas quem tem nível médio pode fazê-lo. Tá? Isso depois se transformará em algo mais ambicioso, mas o curso mesmo é um curso de 4 anos. Já as inscrições, não é as inscrições estão abertas, mas há uma reserva de vagas. Você pode inscrever-se lá e ficar à espera de dia 9 abrirem as inscrições. É isso que eu posso falar. Por quê? Porque Santo Tomás não escreveu. Santo Tomás, ele teve 3 sabedorias. Posso falar disso? Pode. Uma sabedoria metafísica, a sabedoria teológica e a sabedoria dom do Espírito Santo. Ele teve as 3 coisas. Tá? Claro que a sabedoria dom do Espírito Santo é a superior, é óbvio. A teológica, que é por trás dos véus da fé, ele deixou sistematizada na Suma Teológica. Mas a sabedoria metafísica, ele não a deixou sistematizada. Está diluída, então. Está diluída por toda a sua obra, ele a usa como um instrumento da teologia. Tá certo? Então, é difícil dizer por onde começar. Você tem de começar por um mestre atual, seja qual for, e seguir. Quando nós somos criancinhas ainda intelectualmente, nós temos que seguir um mestre. Não tem jeito. Você seguiu o Fedeli, né? Eu segui o Padre Calderon. E assim vamos, né? Cada um segue um. Segue um e vai. E vai embora. E depois desenvolve, depois tem voos próprios. Mas porque é impossível dizer, leia primeiro isso de Santo Tomás aqui, depois aqui, porque já pressupõe um nível de conhecimento que de início não se tem. Não se tem, né? Pergunta do Matheus Pereira, que diz assim: professor, o que o senhor acha da obra do padre Sertiange? A Sertiange. Eu acho um tomista menor. Acho um tomista de segundo escalão, tá? Não de primeiro. Tá? Não de primeiro. Além do mais, ele tentou algo impossível, que é a síntese de Santo Tomás e Kant. Com Kant? Com Nossa, Kant. isso eu não sabia. Assim como aquele Pero Vaz, Padre Vaz, é um da PUC, Lima Vaz. Padre Lima Vaz tentou aqui no Brasil, né? Hein? Foi com Hegel. Ele era com Kant, exato, perfeito. Mas ele tem aquele livro dele de como estudar e tal. Isso, que pode ficou ter alguma famoso. utilidade. Aquele eu li, eu achei muito... Pode ter uma utilidade, sem dúvida nenhuma, né? Mas esse lado eu não conhecia. Fui eu que revisei a tradução e tal, conheço bem o livro. Aquele livro é bom, mas como tomista mesmo, ele é de segundo escalão. Ele não é no primeiro, né? O primeiro escalão você tem... isso no século XX, dentro do neotomismo. Você tem Santiago Ramírez, Cornélio Fabro, Edouard Rigon, tem Garrigou Lagrange. Tá? O senhor fez de Garrigou Lagrange meio assim, por quê? Qual a crítica? Porque ele tem defeitos, né? Ele, por exemplo, ele reproduz a tese de São João Damasceno, segundo a qual se pode provar a existência de Deus pelo desejo de felicidade do homem. Não pode. Porque muita gente acha que sua felicidade está nos prazeres da carne, está no dinheiro, está no poder, está na ciência, né? Então não é verdade isso. E, além do mais, ele toma certas coisas de Leibniz, como, por exemplo, o princípio da razão suficiente, que não é tomista, é de Leibniz, e que não tem muita justificativa. Então, e tem outros defeitos, sim, mas ele tem também seu papel, né? O livro dele sobre a Mãe de Deus é muito bom, sobre Nossa Senhora é muito bom. Mas ele... vamos pôr três níveis, né? Lá em cima estará Santiago Ramírez, no século XX, né? Santiago Ramírez e Cornélio Fabro. Aí depois vem Garrigou Lagrange, Gardel, Dominique Gardel, lançaram aqui a introdução dele. O Garrigou teve uma importância assim, histórica, porque, ao que parece, ele participou da escrita da encíclica Humani Generis, de Pio XII. Parece que ele participou. Então não é um Zé Ninguém, não é? Segundo escalão. E vem um terceiro escalão,
Jolivet, Maritain, enfim, Sete Anjos, é um terceiro escalão, não faz parte do panteão. Certo, entendi. Né? Professor, como responder às alegações dos perennialistas, dentre eles o filho do Olavo de Carvalho, que é perennialista, acerca da astrologia e Santo Tomás, como se ele fosse um defensor da astrologia, ou como se tivesse uma astrologia compatível com a doutrina católica, a astrologia horária, essas coisas assim, e alquimia e outras coisas, e como responder Excelente pergunta. e como responder à alegação daqueles que dizem que vários santos, né, inclusive eles citam o Beato Raimundo Lúlio, mas não só, como se houvesse uma astrologia lícita ou uma alquimia lícita a ser praticada por católicos. E como se tivesse escritos de Santo Tomás sobre astrologia. Bom, sobre alquimia, há um livro de Santo Tomás absolutamente apócrifo, não é dele, falsificação grosseiríssima. Quanto à astrologia, eu recomendo que entrem no meu blog Estudos Tomistas e vejam lá, e procurem lá a astrologia, que dará a resposta, os diversos concílios, etc., que negaram a validade da astronomia. Depois, Santo Agostinho, que diz que se o astrólogo acerta, é porque tem pacto com o demônio. Então, e Santo Tomás, o que é que Santo Tomás diz? Exatamente isso que eu vou dizer, eu traduzi o livro dele sobre isso, está publicado, sobre o juízo dos astros, né? Em que ele diz o seguinte, porque para o aristotelismo e para o tomismo, os astros influíam decisivamente na Terra, corporeamente falando, materialmente falando. Tá? As formas animais, tudo derivava dos astros, do movimento dos astros, etc. e tal. Então, o que ele diz? Então, pode ser que alguém, sob influência dos astros, tem uma tendência a ser briguento, Ele chegou a comentar assim. a ser concupiscente. Mas como nós temos uma alma espiritual dotada de livre-arbítrio, nós podemos esquivar essa tendência e mudar. O que se vê, aliás, na prática. Veja o caso de São Francisco de Sales, que era violento, ele chegou a ser duelista, né? E ele depois foi o santo da mansidão, né? Exatamente. Dizem que as irmãs da ordem que ele fundou, com Santa Joana de Chantal, quando viraram a mesa dele, depois da morte dele, tinha rastros de unhas. De unha que ele passava. Você vê, ele combateu a coisa e foi vitorioso. E venceu. E, sobretudo, se você tem a graça, né? Com a graça você pode tudo, né? Mas claro que tem de ter o esforço também. Bom, então é isso. E ele vai terminar dizendo, se o astrólogo acerta, quanto a coisas que dependem do livre-arbítrio do homem, é por pacto com o demônio. É interessante. Então, ponto. É resolvido. diabólico. Diabólico está resolvido. Né? Está resolvido, né? Está resolvido. É diabólico. Não tem nenhuma relação entre astrologia e catolicismo. Claro que eles vão fazer um monte de diabolismo lá contra mim, mas o que eu posso fazer? Já fazem há tanto tempo, farão mais um pouquinho. Professor, poderia falar um pouco do tomismo no Brasil? O tomismo no Brasil, ele teve um grande expoente, que foi o padre Leite, né? Ele viveu na França, né? Ele foi o principal tomista brasileiro. Ele escreveu um livro fundado no Cardeal Caetano sobre lógica, que é o uso da analogia em teologia dogmática, que é um livro interessante, mas contém muitos erros. Mas ele tem uma coleção sobre a Igreja, calcado no ensinamento de Pio XII, na Mitis Corporis, né? Que é uma preciosidade. Padre Leite Penido, não estava saindo, Padre Leite Penido. Foi um grande tomista, reconhecido internacionalmente, né? Os outros não foram grandes, né? Você teve
o fundador da PUC, como era? Alexandre Correia. Não. Não, então, e o Alexandre Correia, o que o senhor Pois diz? é, Alexandre Correia, qual é o fundador da PUC? O padre? Padre, agora me deu um branco. É Leonel Franca, Leonel exatamente Franca. isso. Eu estou ficando velho mesmo. É Leonel Franca, tem o Alexandre Correia, que são abaixo do padre Leite Penildo, né? O Alexandre Correia teve o esforço de traduzir pela primeira vez a Suma para o português, a né? Suma para o português. Eu tenho algumas críticas à tradução, mas é uma tradução. E é isso. E há muita gente que assistiu a aulas dele, tá? E tem assim, um grande carinho por ele. Mas eu não conheço muito o que ele fez, tá? Agora, como nós conversávamos antes do podcast, o Fernando Schlittler, né, morreu aos 40 anos de câncer no cérebro, que seria, sem dúvida alguma, desde jovem ele demonstrou um talento, como eu disse, a filosofia mais propriamente dita é a metafísica. Para você ser um grande filósofo, precisa ser um grande metafísico. E ele era o único jovem que eu vi assim, que tem um alcance assim, tipo Cornélio Fábio, porque ele era muito jovem. Quando já tinha uma coisa, infelizmente a morte veio, Deus é que sabe, né? Mas aqui no Brasil não se tem um tomismo muito vital. A Argentina, muito mais. Muito mais. Padre... Hã? Quem? Ah, sim. Tem também o Daniel Scherer, é verdade. Daniel Scherer, que lançou 2 livros espetaculares. Um é A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica e A Metafísica da Revolução, Os Princípios do Liberalismo, algo assim. São 2 livros espetaculares, tá? Tem o Daniel Scherer, que esse é amigo e aluno, foi aluno e é amigo, né? Esse sim, também. Esse é outro que... Ah, e tem mais um, eu estou ficando velho. É o Tiago Magalhães, que é amigo do Daniel Scherer e está se especializando no justnaturalismo tomista. Ah, que bom. Tá? É um grande tomista também. Eu estava dando um curso sobre a doutrina social da igreja e empaquei em certa coisa, porque, de fato, os padres da igreja, eles negavam a propriedade privada. Negavam. Eles diziam, São Basílio, Santo Ambrósio dizia que a propriedade privada é uma usurpação. Parece Proudhon dizendo a propriedade é um roubo. Coisa. E aí, isso foi até Santo Tomás. Até Santo Tomás. Por outro lado, o magistério da igreja do século XX sempre defendeu a propriedade privada e tal, dentro de certos limites e tal, mas defendeu. Santo Tomás conseguiu equacionar a coisa, porque ele juntou os padres com Aristóteles. E ele mostrou o seguinte: no estado de justiça original, Adão e Eva, os bens eram comuns, não havia propriedade privada. Mas, dado o estado de queda, é impossível a sociedade sem a propriedade privada. Aí ele vai fazer uma demonstração aristotélica disso. E quem me chamou a atenção para isso foi esse jovem, Tiago Magalhães. Ele escreveu um artigo, eu disse, puxa, descobriu a pólvora e eu não sabia. Estava na minha cara. Veja o problema de nós estudarmos Santo Tomás sem ser Santo Tomás. Nós não somos Santo Tomás. Então, algo nos escapa. Então, é o esforço conjunto de vários que vai completando o edifício, vai soldando o edifício, né? Então, tem sim, é verdade. O Daniel Scherer e o Tiago Magalhães. O Tiago Magalhães está lançando agora artigos em revistas estrangeiras, etc. Então, são 2. Que grandes, bom, ótimo. Tem também um outro sujeito chamado André Abdenot Sampaio, entendeu? Que é muito bom, ele é lá do Pará. Mas ele está se especializando em coisas como perennialismo e tal. Muito ao estilo, aliás, do próprio Fedeli, né? Que também centrou muito nisso. Centrou para atacar muito essa área. E ele também é outra promessa. E eu tenho vários. Na verdade, eu já passaram pela minha mão, em termos de alunos de Santo Tomás, o quê? Uns 5.000, 6.000 alunos. Olha, muita gente. Muita gente. É rotativo, né?
Alguns não aguentam, deixam, voltam, porque às vezes as ocupações da vida Não permitem, não o permitem, estudo. né? Às vezes não, né? Mas eu não puxo muito, não. Mas enfim, há sim, há jovens promissores, né? Eu não vou morrer tendo a perspectiva de um vazio, né? Entendeu? Vai ter uma continuação. Embora, eu repito, metafisicamente falando, era o Schlenker, que era o que assim, tinha um alcance metafísico impressionante. Infelizmente, Deus não o quis. Última pergunta tem ou encerramos? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.